Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este novo projeto da Aba Correntes. Meu nome é Lucas Menegolo e é com muita alegria que hoje, oficialmente, nós vamos abrir um novo quadro no nosso canal do YouTube, o Minuto da Indústria. Então, muito bem-vindo, e você que está aqui pela primeira vez, já se inscreva neste canal, ative as notificações, porque todo dia que tiver vídeo novo, você será informado. E é com muita alegria que nós recebemos Paulo Recchia para também dar sequência a esse projeto. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Eu não sei os nossos amigos, mas eu estava contando os minutos para iniciar esse novo projeto com você. Eu fiquei muito agradecido e envaidecido pelo convite de estar podendo dar continuidade nesses projetos. Isso aí. Lucas, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, da minha parte também. Obrigado. Paulo, estou vendo aqui uma variedade de produtos e com certeza vai ajudar aí muitos nossos amigos que estão nos acompanhando. Então fique à vontade, o que nós vamos falar hoje? Nesse primeiro vídeo desse novo projeto, né, como eu havia falado no início, na apresentação do projeto, Lucas, a gente ia falar hoje de um vídeo um pouco mais conceitual. Sim. Gostaria de falar primeiro para aquelas pessoas que estão iniciando ainda no ramo e não conhecem ainda, não sabem diferenciar correntes ainda. Importante. Né? Então nós vamos aí, de início, definir o que seria uma corrente padrão e o que seria uma corrente especial. Certo. Tá? Esse primeiro vídeo seria basicamente isso, nós vamos falar. Então, Lucas, para iniciar, o que seria uma corrente padrão? Como o próprio nome diz, padrão significa, vem de um padrão, existe uma regra que rege. Tá? Então, existe uma norma que dita como que você vai fabricar uma corrente. Tá? Vamos falar de início, então, de correntes padrão. Uma corrente considerada padrão, geralmente é uma corrente lisa. Ela é composta por 5 componentes, Lucas. 2 placas internas, né? Juntamente com ela vem uma bucha, tá? E um rolo. Tá? Esses 3 componentes formam um elo interno de uma corrente. E para poder fechar a corrente, você vem com 2 placas externas, coloca o pino e rebita esse pino. E você tem o conjunto completo, uma corrente lisa, né? Uma corrente considerada padrão. Então, para que uma corrente seja considerada corrente, ela tem que ter pelo menos esses 5 itens. Maravilha. Tá? O que rege a norma de fabricação de correntes? Ela, particularmente, eu acho um pouco limitada. Isso tem o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado ruim? O que pede a norma? Pede que as dimensões de cada componente. Tá? Uma corrente ela é formada inicialmente por passos. O que é o passo? O passo é a distância do centro de um pino até o centro de outro. Então, quando você tem uma corrente que tem, por exemplo, passo igual a 1 polegada, a engrenagem que vai tocar a corrente, Lucas, você tem que fazer com passo de 1 para que o colo do dente encaixe na engrenagem. Perfeito. E assim sucessivamente em relação aos outros componentes. Então a norma fala, de acordo com cada passo, a espessura da placa, a altura da placa, o diâmetro do rolo, o diâmetro do pino, o comprimento do pino. Então, se você quiser fabricar uma corrente e que essa corrente siga a norma, você tem que tomar cuidado com as dimensões dela. E uma outra coisa que fala na corrente é a carga de ruptura. O que seria a carga de ruptura? Você pega alguns elos de corrente, coloca numa máquina de tração e vai tracionando essa corrente. Vai tracionando, até que ela não suporta e se rompe. Tá? Ocorre a ruptura da corrente. Certo. Então, após a ruptura, a máquina mede com quantos quilos ela suportou antes de estourar. Okay? Então, isso é basicamente as 2 coisas que uma norma fala. Então, o que eu falei que é a parte ruim? É só isso, mas uma corrente é muito mais do que isso. Uma corrente tem as tolerâncias, as folgas que é dada numa corrente, existem os tratamentos térmicos em cada componente, e isso é o lado ruim. O lado bom é que abre para que você possa fabricar uma corrente com uma qualidade muito ruim, e, por outro lado, uma corrente com uma qualidade muito boa. Por isso que existem correntes
de terceira linha e correntes de primeiríssima linha. Exatamente. Tá? O que a gente pode ilustrar isso que eu estou falando é que se nós pegarmos uma corrente aqui, ó, essa é uma corrente norma ASA 50. Se nós pegarmos essa corrente, embora seja uma corrente de aço inox, mas eu não sei se vai dar para ver aí, ó, se eu pegar essa corrente, vocês, não sei se vai dar para ver no vídeo a folga que ela tem, ó. É visível. Ó, quando eu começo a pressionar aqui, ó, uma contra a outra, você consegue ver, ó, a folga. Essa outra corrente é uma corrente de primeira linha. Tá? Essa corrente você pode fazer o que você quiser, que você não consegue encontrar folga nela. Verdade, não estou tem a vendo folga, aqui de perto. Tá? Então, embora seja de materiais diferentes, mas se fosse do mesmo material, a olho nu, nós não conseguiríamos ver a diferença visual entre uma corrente de segunda, de terceira linha e uma corrente de primeira linha. Mas as diferenças são muito grandes. Então isso é que justifica. Por que uma corrente importada da China ou uma corrente de segunda linha dure aí 1 ano e uma corrente exatamente igual, mas de primeira linha dura 5, às vezes 10 vezes mais. Esse é o lado bom, né? Você pode ter fábricas de correntes que invistam em melhorias, né? Por exemplo, a placa da corrente, ela pode ser feita com aço microligado, enquanto uma corrente normal geralmente não é. Os tratamentos térmicos que é feito nela, você pode endurecer mais o pino, você pode aplicar um tratamento superficial na corrente. Então são vários itens de melhoria que fazem, então, repetindo, que a diferença que tem entre uma corrente de primeira e uma corrente de segunda e de terceira linha. Você falando isso, Paulo, são detalhes muito importantes para o desempenho de um equipamento, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, Lucas, basicamente uma corrente padrão é isso. Uma corrente padrão geralmente é uma corrente lisa, como eu falei, ela não tem aditamento nenhum. Ao longo de toda a corrente, ela segue assim, com 2 placas externas, 2 placas internas, bucha, rolo e pino. Ou seja, abriu a caixa, vai estar dessa forma. Justamente. O que seria então uma corrente especial? Tudo aquilo que muda em relação a uma corrente padrão que você encontra no mercado, ela passa a ser especial. Por exemplo, se você tem a corrente com essas dimensões padrões, mas você precisa de uma corrente, vamos supor que você tem ela em aço inox, geralmente uma corrente padrão em aço inox, você usa o material dela em aço inox da ESI 304, que é um material mais resistente à corrosão. Mas se o ambiente onde você trabalha, Lucas, a condição de corrosão é muito alta, extremamente alta, o inox AESI 304 não é o suficiente. Você precisa trabalhar com aço inox AESI com uma quantidade menor de carbono. Então você é obrigado a fabricar uma corrente em aço inox AESI 316. E o 316 você não acha no mercado, a corrente pronta já no mercado. Certo. Então, só esse fato já faz da corrente uma corrente especial. Então você tem que fabricá-la de forma inteira. Na verdade, uma corrente, ela lisa assim, geralmente ela serve para quê? Para transportar força, potência. Você pega um redutor através de um motor e transfere a potência. Agora, numa máquina que fabrica alguma coisa, geralmente ela tem que ser especial. E aí o que ela passa a ser especial, além, por exemplo, da questão do material? Você passa a usar uma corrente com pino saliente, tá? Aqui nós temos um exemplo melhor para vocês verem, ó. Essa corrente é uma corrente especial, porque ela era uma corrente padrão, uma corrente lisa, e que os pinos rebitados eram todos desse comprimento, ó. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos um pino saliente, retiramos o pino padrão e colocamos esse pino saliente aqui. Então, a partir disso, ela passa a ser uma corrente especial. Só que nesse caso, o que pode ser feito? Você pode comprar uma corrente lisa, tá? Sem a saliência, a corrente seria isso aqui. Você compra a corrente lisa padrão e você modifica ela e coloca os pinos, tá? Isso passa a ser uma corrente especial. Por exemplo, e aí tem vários aditamentos, desde aditamentos mais simples como um pino saliente, como aditamentos mais complexos um pouco, tá? Com abas, com pinos, ó, abas diferentes. Então, todo aditamento que você coloca numa corrente, a corrente passa a ser uma corrente especial. O que nós temos que tomar cuidado e o que você que está me ouvindo, quando vai comprar uma corrente e essa corrente precisa ser modificada, você precisa tomar cuidado. Lucas, quando você tira esse pino aqui para colocar um pino saliente, você força nessas placas externas, o pino ele entra com interferência. Você acaba ferindo
o furo dele. Certo. Tá? Isso aí fabricado, feito na fábrica. Quando você tem que sacar esse pino para colocar um pino saliente, o ato de você sacar esse pino, você já interfere na furação da placa. Quando você coloca o pino saliente, esse furo ele já está comprometido de uma certa forma. Então o que você precisa tomar cuidado? Aonde você faz essa modificação? Às vezes você quer colocar uma corrente com maior qualidade, você paga caro na corrente padrão e quando você vai fazer a modificação, você compromete o desempenho da corrente quando você coloca um aditamento. Seja ele um pino saliente, seja ele uma aba, tá? E geralmente, aonde você faz a modificação é onde a corrente vai ser mais solicitada, vai ser mais forçada. Num pino saliente, geralmente vai apoiado alguma coisa. Olha o efeito alavanca. Então, o esforço da corrente vai ser justamente maior onde ele foi modificado. No caso da aba também, geralmente o furo da aba você vai fixar alguma coisa, então ela vai ser mais forçada lá. Então quando você for comprar uma corrente e você precisa de que essa corrente seja modificada para atender ao seu projeto ou à sua máquina, você precisa saber como está sendo feita essa modificação, Lucas. Com certeza. Infelizmente aqui no país nós temos pouquíssimas, você conta em uma mão as fábricas, as empresas que têm fábricas de corrente. Tá? Por que você precisa isso? Porque para você tirar de forma que ele fique comprometido o menos possível, você tem que tirar com uma máquina apropriada, com ferramentais, você tem que garantir a perpendicularidade para que você fira o menor possível o orifício aqui onde vai ser colocado o pino, onde vai ser colocado a aba. Tá? A aba correntes, ela tem uma fábrica de correntes e que sempre que você queira conhecer, vamos ter um prazer muito grande de poder recebê-lo lá. Então, eu repito mais uma vez, Lucas, quando você faz uma modificação numa corrente, e quase sempre isso é necessário, você tem que saber aonde você faz. É um cuidado muito importante. Para que a sua corrente tenha o mesmo desempenho proporcional ao custo que você investiu nela. Com certeza. Né? Então, Lucas, esse conceito inicial, que é que eu gostaria de estar mostrando, eu não sei se ficou alguma dúvida, eu peço que se ficou alguma dúvida, por favor, vocês entrem em contato conosco, vai ser um prazer poder falar diretamente com vocês. Exatamente, Paulo. E aí, gostou? Então deixa o seu like, como o Paulo disse, se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Será uma imensa satisfação poder ajudar você neste novo projeto Minuto da Indústria. Esperamos vocês no próximo vídeo, porque a Aba Correntes é o seu parceiro de sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.